semana aqui no programa são da Fruta Flor. Obrigada, Mary, um abraço para vocês, hein? Muito bonito e vermelho, né? Paixão, tudo a ver com o nosso programa aqui, com bastante vibração. Agora a gente vai falar sobre doenças psicossomáticas. Vocês já ouviram falar sobre esse assunto? Será que passa por isso e nem sabe? É isso que a gente vai saber agora com o Marco Antônio Pereira de Campos, que é psicólogo e também homeopata. Boa noite, tudo bem, Marco? Tudo bem, prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo seu convite. Prazer é nosso, viu? Obrigada. Já para a gente saber, então, o que é uma doença psicossomática, Marco? Sim. Depende do enfoque. Na medicina comum, que a gente chama de medicina alopática, algumas doenças são psicossomáticas, não é? E já do ponto de vista da psicanálise, todas elas são, não é? Isso já não é de agora, não é novidade na medicina, porque o Freud já colocou isso há mais de 100 anos. Mas quando você faz a pergunta, o que é uma doença psicossomática? Então o termo psicossomática, ele é composto de duas partes. A primeira que é psico e a segunda que é soma, de corpo. Então, a psicossomática é a parte da medicina que estuda as doenças, as moléstias, sob o ponto de vista da gênese, da criação da doença, através do psiquismo da pessoa. Não é? Tudo ligado à mente, então. Tudo ligado à mente, tudo ligado às emoções, muitas delas, às vezes, não adequadas, não é? De raiva, de sentimentos, de medo, de tensão, estresse, que estão presentes na gente, mas não sabemos que temos. Olha, já me perguntaram, uma vez eu estava com alguma coisa, acho que era rinite, será que isso não tem um fundo emocional? Já passou por isso também? De sentir, ter algum sintoma, alguma doença e aí questionarem se não tinha um fundo emocional, Charles? Eu conheço a ventilação de cheio, e acho que essa gripe de agora provavelmente é derivada dessa... Também tem um fundo emocional. Então é mais ou menos isso, pra gente entender. Mais ou menos isso. Qual é o fator que desencadeia a doença física? Qual é a emoção que desencadeia a doença física, exatamente. Entendi. E aí são todas as doenças que podem ser psicossomáticas? Sim, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista freudiano, todas elas são. Aliás, se você me permite, o Freud era médico, mas a psicanálise só foi aceita no meio médico quando o Freud provou que ele podia curar uma pessoa sem remédio. Então aí os outros médicos aceitaram a psicanálise como parte da medicina, né? Então é essa parte que nós trabalhamos. Vamos começar, Marco, falando por uma doença que é muito comum, acho até, eu diria, talvez o mal do século, né? Que é a depressão. A depressão, pode né? Exemplificar um pouco dentro da sua área. Você sabe que nós temos o nosso curso, que vai ser esse fim de semana. Sim. Agora. No curso a gente abrange de modo bastante complexo, com bastante detalhes, o assunto da depressão. Aqui no programa, o nosso tempo é curto, eu vou resumir. Vou resumir o máximo que for possível, né? Mas o depressivo, ele tem, via de regra, um idealizado muito forte. O que significa isso? A psicologia chama-se isso mesmo, o idealizado. Então, é o seguinte, a pessoa acha que alguma coisa fora dela está causando o seu mal-estar. Vou te dar um exemplo muito simples. Sim. E que ocorre com muita frequência. Uma senhora tem um marido que bebe. Então, com o passar do tempo, ela começa a ficar deprimida. E aí ela pensa que se ele parasse de beber, a vida dela seria uma maravilha. Bem melhor. Tá? Só que isso é o que ela imagina. Mas ele tem o psiquismo dele. E não vai parar de beber. E muitas vezes promete que vai parar, passa 10 dias, 15 dias, às vezes 2, 3 meses, e volta a beber novamente. Isso faz parte do psiquismo dele. E quando ele volta a beber, ela se deprime novamente. Está vendo? Minha vida não tem solução, ele não tem jeito mesmo. Mas a pessoa não percebe que quem é que imaginou que ele não deveria beber?
Fui eu, fui você, foi eu. Não, é ela mesma que imaginou. Então ela não consegue perceber que ela tem que ter recursos na vida para viver uma vida do jeito que a vida é. E ser feliz, não é? E lidar com aquele problema da melhor maneira possível. E não ficar esperando que exista uma modificação no mundo para ficar igual ao que ela está imaginando. Então, ela imagina que ele não vai beber. E ele é que tem que entrar no modelo dela. Pela forma que vê as pessoas. Ele é que tem que entrar no modelo dela. Agora, o que é que se observa com frequência? É que as pessoas deprimidas são as pessoas que têm a maior baixa autoestima. A pessoa não procura na própria vida um meio, uma forma de fazer coisas que agradem a ela mesma. E por que isso ocorre? Porque na nossa criação, nas nossas famílias, é muito comum confundir autoestima com egoísmo. Não é assim? Cada família tem o seu jeito de criar os filhos, não é assim? Sim. Agora, você imagina que numa determinada família, o padrão de crescimento seja ameaçar de tirar o amor da criança. A criança é impetuosa por natureza. Ela vai mexer no aparelho de som do papai, Sim. que custou uma fortuna. E aí alguém fala, não mexe aí. Ela continua mexendo. E aí alguém fala para ela, se você continuar mexendo aí, eu não gosto mais de você. A criança deixa de fazer o que ela quer fazer e faz o que o pai e a mãe querem. O pai e a mãe ficam satisfeitos, porque ela deixou de fazer. Só que a criança começa a fazer, começa a ter condutas, fazer coisas para agradar os outros. E não coisas que sejam do interesse dela. Então as pessoas que colocar limite, né? são depressivas, assim. Normalmente, se você fala para ela, vai fazer alguma coisa que você goste, vai para academia, vai dar caminhada, vai jogar ping-pong. Uma criança, que são casos, né, diferentes, assim, mais difíceis de lidar. A mexendo é algo que não pode, ou um aparelho de som, como você falou agora, ou colocando o dedo na tomada. Não faz, sai daí e tal. E aí, como é que a gente não vai... Então, mas tem que conversar com ele e explicar isso aí. E o pai e a mãe têm que entender a fase da criança. Não é? E, voltando à autoestima, você tem pessoas de idade, né? Eu tenho um cliente que tem 65 anos, ele está meio mal com a mulher, resolveu vir fazer terapia. Então eu pergunto para ele, mas você tem que fazer alguma coisa que você gosta, o que é que você gosta de fazer? E ele falou assim, eu não sei, eu fiz tanta vontade dela que eu não sei mais o que eu gosto de fazer. A vida dele em função da mulher. Então você pergunta, né, como pode uma pessoa de 65 anos não saber do que gosta? Sim. Vai ou não vai entrar em depressão? Tem que entrar, não é? Eu não posso ir para Disney e você ficar contente. Eu não posso ir nadar 3 vezes por semana na academia e você ficar contente. Eu gosto de bossa nova e tenho os meus CDs e ponho para escutar e você vai ficar contente. Não existe outra solução. A pessoa tem que procurar coisas para fazer que tragam um interesse pela vida, uma alegria de viver, não é? Que façam com que a pessoa tenha um interesse pela vida. Agora, se a pessoa ficar parada anos e anos, esperando que o mundo se modifique para encaixar no modelo que eu estou idealizando, ela não consegue resolver a depressão. No caso da rinite... Resumidamente, tá bom? Sim, Marco. No caso das rinites, também muito comuns, né? A rinite é interessante, né? É muito frequente, né? Bastante. Bastante. Então, do ponto de vista da medicina comum, sempre se vai ao alergista, faz uma série de testes, no otorrino, enfim. Muitas vezes se dá medicamentos fortes, do tipo corticoide, né? Mas o que se observa é o seguinte, do ponto de vista da psicossomática, toda pessoa que tem rinite, ela tem uma irritação com a impaciência, É assim, vou dar um exemplo simples. Mas é um exemplo meu mesmo, assim, tipo, se referindo a mim. Vou dar um exemplo simples. Você tem costume de lavar louça. Certo. Sei lá. Aí um belo dia tem sua cunhada ou sua irmã na sua casa.
e fala assim, deixa que eu lavo a louça. E ela começa a lavar, mas o ritmo dela é totalmente diferente do seu. E a pessoa vai ficando, poxa, não acaba nunca, já devia ter acabado, eu já teria lavado essa louça 3 vezes. E a pessoa, percebe? A pessoa que tem essa irritação, sim, com impaciência, é o candidato propenso à rinite. Da rinite, olha só então, vocês que têm rinite, vamos prestar atenção nas dicas aqui do Marco, viu? Impaciência é um dos itens, então vou até anotar aqui. Uma irritação, ela fica com raiva, porque a pessoa está fazendo um ritmo totalmente, para ela, totalmente inadequado. E ela fica impaciente, ela vai ficando irritada, com raiva, de a pessoa estar fazendo um ritmo muito mais vagaroso. Esses casos, então, de rinite e impaciência, né, que provoca essa irritabilidade maior, Marco, de que forma pode ser tratado isso? Bom, você sabe que eu sou homeopata, você já mencionou. Então, existem medicamentos da homeopatia que ajudam muito nisso. Mas a compreensão desse quadro da própria pessoa melhora muito. Você se autoconhecendo? Quando a pessoa conhece, quando ela toma consciência da impaciência, a gente fala assim, tomou consciência do seu problema, né? Por que tem rinite? Porque eu tenho impaciência. Entendi. Se ela começar a lidar melhor com paciência, a rinite vai espaçando até desaparecer. E dor de cabeça? Dor de cabeça geralmente é preocupação. Não é? Mas não é assim, olha, tipo de uma tabela. Isso é isso, isso é isso. Cada pessoa em si tem um dinamismo psíquico que precisa ser muito bem explorado na psicanálise, na psicoterapia. Mas assim, como padrão, a dor de cabeça é preocupação, principalmente nas dores de cabeça crônica, não é? Agora, dentro do dinamismo, por que é que uma pessoa se preocupa? Porque a pessoa tem falta de confiança nela mesma, ela está insegura. E que tipo de insegurança ela tem? Ela não confia nos processos da vida. Ela não percebe que ela está inserida na natureza, que existe um universo, existe um ser superior que presta atenção em tudo o tempo todo, e que as coisas vão se resolver de modo natural. Então, quando eu percebo que eu não confio nesse processo, a dor pode melhorar. Gera ansiedade, enfim. E quando ele começa... Porque pensa bem, se eu confiar que as coisas vão se resolver, eu não vou ficar preocupado. Não é assim? Então, se ele não confia nos processos da vida, vai acabar. Eu é que tenho que resolver, então eu fico preocupado. Marco, todos esses assuntos você vai abordar nesse curso, né, de psicossomática, medicina da saúde, que vai acontecer dia 27 e 28, portanto, este final de semana, aonde? É no Hotel Brigman, Rua Santos Saraiva, no Estreito, né? 416, é no Estreito. No Estreito. Se você me permite, o contato aqui em Florianópolis é com a Eunice, telefone aqui de Florianópolis, 91167792. 91167792. Você é da onde? Você vem Eu sou de São Paulo. Vem de São Paulo para dar o curso. Marco, muito obrigada, viu, pela tua participação aqui no nosso programa. Se você me permite, o site site também, do nosso né? curso, Legal. Todas as pessoas que quiserem informações, saber de próximos cursos e tudo o que for necessário, tem uns artigos dentro do próprio site que a pessoa pode ler. Tem a apostila do curso, que a pessoa pode ver o que vai Dá para se ser aprofundar falado. melhor, então. Então, é www.psicossomatica.blog, não é .com, é .blog.br. Legal, obrigada. Muito obrigado. Sucesso aí no seu curso. Muito obrigado. Olha, gente, como ontem foi o Dia Mundial do Livro, para aproveitar essa oportunidade, a gente tem aqui uma sugestão de leitura bem interessante para você. O autor Péricles Prades está lançando amanhã o livro Poemas